Olá pessoal, tudo bem com vocês? 28º dia do nosso propósito. Nós estamos aqui para mais uma palavra, para que o Senhor possa falar ao seu coração, para que o Senhor possa derramar as bênçãos sobre a sua vida. Hoje eu quero tratar de um assunto, irmãos, que pode ser, eu acredito que pode ser um dos maiores empecilhos para que a gente alcance o milagre que nós esperamos. Durante a caminhada, irmãos, pode surgir vários imprevistos, várias provas, várias lutas. Porém, essa luta eu acredito que seja uma das piores e muitas vezes por causa nossa. Nós acabamos causando isso na nossa vida sem muitas vezes percebermos. Eu quero ler um versículo com vocês que me chamou muita atenção. Eu nunca tinha prestado atenção no que tinha ocorrido e eu vou tratar um pouquinho mais sobre esse assunto com você. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 11, a palavra de Deus ela diz: Quando alguns dos guardas iam chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os líderes religiosos, decidiram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando. Então aqui nós percebemos que a partir do que Jesus ele morreu e ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, os guardas chegaram aos principais sacerdotes e contaram o que tinha acontecido, o que estava rolando ali. Então eles perceberam que o corpo de Jesus já não estava no mesmo lugar, já perceberam o rebuliço dos discípulos voltando para Jerusalém, porque Jesus tinha pedido para que eles voltassem para Jerusalém. Então algumas coisas já havia acontecido. Então a cidade, melhor dizendo, os discípulos, eles estavam meio que se movendo ali e estava acontecendo alguma coisa. Então eles foram reportar isso para os líderes da época. E esses líderes decidiram dar um dinheiro para esses soldados. E a pergunta que fica para mim e para você, eu vou continuar o texto, que o texto vai responder, o porquê que esses líderes religiosos decidiram dar dinheiro para esses soldados e o porquê eles queriam dar dinheiro para ele. Alguma coisa eles queriam que os soldados fizessem. Vocês concordam comigo? E a gente vai entender agora um pouquinho mais. Versículo 13: Dizei que vieram de noite e os seus discípulos e, enquanto dormiram, o furtaram. Caso isto chegue aos seus ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos colocaremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e espalhou-se a história entre os judeus até o dia de hoje. Olha que interessante, irmãos. Esses soldados romanos que estavam sendo encarregados de tomar conta do corpo de Jesus, de estarem ali ao corpo de Jesus, por que ele fazia isso? Porque Jesus haveria dito para todos ouvirem que ele morreria e ele ressuscitaria no terceiro dia. Então eles falaram, não, vamos colocar alguém ali no sepulcro para que a gente veja a movimentação. Então esses soldados ficaram ali. Porém, Jesus ressuscita, o anjo aparece para Maria, Jesus aparece para os discípulos dele. Então, tudo isso acontece. E ele vai e conta para os sacerdotes. E eles decidem pagar dinheiro para esses soldados, para que eles espalhassem as cidades judeias ali, para que os judeus ali nas cidades, que na verdade furtaram o corpo de Jesus e não que ele ressuscitou. Aí se caísse na boca dos oficiais, dos soldados, os oficiais, os sacerdotes, eles iriam ir ali em defesa dos soldados. E algo me chamou a atenção, irmãos. Por que eles iriam mentir que Jesus ele não ressuscitou? Por que ele iria fazer isso? Por que esses sacerdotes decidiram pagar dinheiro, irmãos, para que eles pudessem espalhar uma mentira sobre Jesus? Nós sabemos que tudo que Jesus ele falou sobre ele, sobre Deus, e tudo que saiu da boca de Jesus se tornou uma verdade. Todas as vezes que Jesus proferiu uma palavra, algo aconteceu após esse momento em que Jesus ele fala
aos discípulos, ou ele fala para alguém que estava doente, para alguém que estava enfermo. Então, todas as vezes que foi lançada uma palavra de Jesus, ela veio com um acontecimento que de fato aconteceu. Então Jesus falava, você está sendo salvo, a pessoa era salva e era curada. Você está sendo liberto, a pessoa era liberta. Pedro no barco, ali Jesus andando sobre as águas. Pedro pergunta para Jesus, me deixa ir ter com você sobre as águas. E ele vai, Jesus chama ele fala, então nessa palavra eu vou, ele vai e ele anda sobre as águas. Então, a palavra de Jesus não foi mentira aos judeus que acompanharam Jesus ali. Nenhuma palavra de Jesus. Jesus ele profetizou sobre o futuro, sobre os fins dos tempos. Jesus falou sobre as profecias messiânicas sobre ele, então ele falou sobre isso também, e as coisas iam acontecendo conforme ele ia pregando a palavra, conforme ele ia passando pelos lugares. E isso aqui não era uma mentira, isso aqui era uma verdade. Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha aparecido a Maria Madalena. Jesus tinha ressuscitado, irmãos. Ele tinha dado evidências aos seus discípulos daquilo que ele estava falando, que é ressuscitar. Jesus ele estava dando evidências sobre isso. Então os soldados ficaram apavorados, e os sacerdotes, para que não houvesse um alvoroço no meio da cidade, ele decide levantar uma mentira para que quando os discípulos falassem que Jesus ressuscitou e que ele tinha dito que iria ressuscitar, aquilo não soasse como verdade nos ouvidos de quem fosse ouvir. E quando eu falei para vocês que o maior empecilho de nós não alcançarmos aquilo que nós estamos buscando em Jesus são as pessoas. Por que eu digo para vocês que são as pessoas? Pastor, mas você está dizendo que as pessoas são nossas inimigas? Não, as pessoas elas são ladronas da nossa fé. Elas têm a capacidade de uma palavra fazer com que a nossa fé ela mingue. Se nós demos ouvidos, irmãos, para pessoas em questão da nossa fé, em questão daquilo que nós estamos buscando em Jesus, irmãos, elas têm a capacidade, em uma palavra, matar aquilo que existe de fé dentro de nós, irmãos. E é o que mais acontece no nosso meio. Quando nós entramos em um propósito, nós entramos num propósito com objetivo. Nós entramos em um propósito sabendo o que nós queremos. Ou um milagre familiar, um milagre na saúde, um milagre financeiro. Então, alguma coisa nós estamos indo buscar diante de Deus quando nós entramos em um propósito, quando nós entramos em um voto. E o problema de nós contarmos às pessoas o motivo do nosso voto, o motivo de nós estarmos ali, essa pessoa ela pode olhar para mim e para você e dizer uma mentira sobre aquilo que nós estamos buscando. E qual tipo de mentira essa pessoa pode contar para a gente? Você não vai conseguir isso. É impossível. Deus não vai fazer isso por você. Poxa, você já está tentando há tantos anos, mais uma vez você vai tentar? Você não acha que você já está tentando demais? Você não acha que você tem que viver com isso mesmo? O seu destino? As pessoas elas têm a capacidade de fazer com que a nossa fé ela mingue, de que a nossa fé ela seja diminuída. E se nós demos ouvidos a essas pessoas, irmãos, nós somos capazes de aquilo que Deus ele vai fazer na nossa vida, nós interrompermos naquele momento. Então, qual era o objetivo dos sacerdotes? Qual era o objetivo daqueles líderes? O objetivo deles era que a verdade que Jesus tinha ressuscitado era uma mentira. Na verdade não, o corpo de Jesus foi roubado. Só que se nós pegarmos mais um pouquinho aqui, Jesus ele aparece para os seus discípulos na Galileia. Um pouquinho mais da história que a gente vê Jesus aparecendo para os discípulos indo para Emaús. Então a gente vê vários indícios de que Jesus havia ressuscitado, assim como ele dissera que iria ressuscitar.
Então, a intenção era que o povo não acreditasse que de fato Jesus, ele não ressuscitou. E se nós formos lermos aqui a história, pegar o contexto, nós percebemos que os discípulos eles acabaram sendo dispersados, uns para um lado, uns para outros lados, não acreditando que Jesus ele ressuscitaria. Vocês lembram da conversa de Jesus com os dois discípulos de Emaús? Eles falam: vocês não viram o que aconteceu durante esse tempo aqui? Eles falam para Jesus. E eles indo para outro lugar, e Jesus ele fala: mas esse homem não falou sobre os profetas, esse homem não falou sobre a lei, esse homem não disse o que iria acontecer e não aconteceu. Ou seja, Jesus estava lembrando eles daquilo que ele tinha dito, para que eles pudessem de volta acreditar nas palavras de Jesus. E muitas vezes essas coisas acontecem, irmãos, porque nós deixamos as pessoas colocarem algo no nosso coração que não é de Deus. Eu aprendi uma coisa durante a minha caminhada. Eu sou uma pessoa que quando eu quero alguma coisa, eu sou meio boca aberta, vou ser bem sincero. Eu acabo contando o que eu preciso, o milagre que eu estou buscando, um sonho. Eu fazia muito isso. Tenho melhorado muito porque eu percebi ao longo da minha caminhada que as pessoas elas diminuíam os meus sonhos. As pessoas diminuíam aquilo que Jesus tinha falado ao meu coração sobre o meu futuro. Então eu percebi que isso não estava fazendo bem para a minha fé. Talvez você entrou nesse propósito com algo no seu coração. Não, eu entrei porque Deus ele vai fazer um milagre na minha família, Deus ele vai fazer um milagre na minha vida financeira, Deus ele vai curar o meu familiar enfermo, Deus ele vai me curar. Só que você acabou contando para algumas pessoas sobre o seu objetivo e essas pessoas elas diminuíram a sua fé. Irmãos, eu estou aqui para dizer para você: não desistam daquilo que você está buscando no Senhor através desses dias, irmãos. Não deixe que nenhuma palavra influencie na sua fé, a não ser a palavra do Senhor. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. E eu vou ler alguns versículos para você entender o que é não dar ouvido às pessoas. Abram a Bíblia, irmãos, em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Eu vou ler para vocês um milagre que aconteceu, que Jesus fez, e pessoas tentaram minguar a fé daquele que estava buscando o milagre. Aqui para mim está o cego de Jericó. Então Jesus ele fez o milagre, fez o cego de Jericó enxergar, mas a gente vai entender o contexto do que aconteceu. Versículo 46, a palavra do Senhor ela diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Então a gente percebe que esse cego ele estava mendigando por conta da sua deficiência. Ele não poderia trabalhar por ser um cego, então a única alternativa que restava para ele era mendigar. Era a única alternativa que ele tinha naquele momento. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por enquanto até aqui. Então, irmãos, a gente sabe que esse cego, ele era, além de ser cego, além de ser deficiente, ele era mendigo. Ele vivia da esmola das pessoas. E ele estando ali na rua, mendigando, pedindo uma esmola para as pessoas, ele ouviu alguém falando que Jesus iria passar por aquele local. E, irmãos, quando ele ouviu que Jesus iria passar, ele não podia enxergar Jesus, porque ele não enxergava. Então, qual foi a alternativa que ele enxergou? Eu vou gritar até que quando Jesus ele chegar perto de mim, ele possa me ouvir. A única alternativa que eu tenho quanto mais eu gritar, mais eu vou chamar a atenção de Jesus. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o mais interessante, irmãos, que as pessoas que estavam ali ao redor dele começou a repreender ele, pedindo para que ele se calasse.
E aqui está contando que quanto mais as pessoas pediam para que ele se calasse, mais ele gritava por Jesus. E o que eu quero mostrar isso para vocês, irmãos? Que não importa o que as pessoas peçam para você fazer ou não. Irmãos, clame a Jesus a ponto de ele te escutar e ele fazer o seu milagre. As pessoas elas vão tentar nos desanimar, as pessoas vão trazer palavras de maldição sobre a nossa vida, as pessoas vão tentar diminuir a nossa fé, mas irmãos, clame a Jesus até Ele te ouvir, irmãos. Eu tenho certeza que se a sua fé for, a Bíblia fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de pedir para que o monte ele saia de um lugar e vá para outro, irmãos. A nossa palavra, a nossa voz, o nosso clamor tem sim, irmãos, poder para que o nosso milagre seja alcançado. Continuando o texto, Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego e dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que te faça? E o cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé o salvou. Imediatamente ele tornou a ver, seguia a Jesus pelo caminho. Olha que lindo, irmãos. A Bíblia fala que Jesus ouviu o clamor dele. Jesus ouviu ele chamando e pediu para que fossem lá e chamar ele, para que ele fosse até Jesus. Não importou, irmãos, as pessoas pedindo para que ele se calasse. Não importou ele ouvir que as pessoas diziam para ele ficar quieto, para ele não se importunar. Não, irmãos, não importava o que as pessoas estavam dizendo. Importava que Jesus ouvisse ele e ele sim fosse respondido e que Jesus fizesse um milagre na vida dele. Irmãos, tenha fé, irmãos. Continue firme no propósito. Mas pastor, as pessoas disseram que o que eu estou procurando eu não vou conseguir. Pastor, me disseram que é muito difícil esse milagre na minha vida. Pastor, me disseram que aquele familiar meu que eu estou clamando, ele já não tem mais jeito. Já não dá mais jeito porque já tentaram de tudo e não se resolveu. Já disseram que a minha casa já não tem mais jeito, já não tem mais volta, que o meu casamento já não tem mais volta, que a minha saúde já não tem mais volta, eu vou ter que viver com isso a vida inteira. Irmãos, eu estou liberando uma palavra do altar para o Senhor. Não importa o que as pessoas dizem sobre a sua vida e sobre aquilo que você está buscando. O que importa é o seu clamor. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai ouvir o seu clamor. Tenha fé, irmãos, tenha fé, tenha fé. A palavra de Deus diz que esse cego ele importunou Jesus, ele gritou alto o nome de Jesus: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que Jesus o ouviu. Se for possível, irmãos, grite no seu quarto. Se for possível, irmãos, perca a voz de tanto que você tem clamado a Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, que Ele vai te ouvir. Eu tenho certeza, irmãos. As pessoas elas podem dizer o que elas quiserem, irmãos. Todas as vezes que Jesus ouviu e que Jesus liberou uma palavra, algo aconteceu através daquela palavra. Todas as vezes que Jesus ele libera uma palavra através da Bíblia, irmãos, essa palavra ela não vem vazia, ela vem carregada de autoridade, ela vem carregada de poder, ela vem carregada de verdade, irmãos. Creia nisso. Amém? Que nós possamos não desanimar nesses 40 dias, irmãos. Falta pouco. Nós estamos no 28º dia. Falta 12 dias, se eu não estou errado. 12 dias. Continue firmes, irmãos. Continue firmes. Sabe, não alcançou o milagre ainda. Está desanimado porque alguém falou alguma coisa. Sabe, está desanimado porque ainda não aconteceu o milagre. Não desanima não, irmãos. Continua firme, faça os devocionais, sabe? Faça os desafios para que a nossa vida ela possa ser alcançada por Jesus, a nossa família seja alcançada por Jesus, o nosso milagre seja alcançado por Jesus. Amém? Fechem os seus olhos.
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por mais essa palavra, Deus. Pai, eu creio que através dessa palavra pessoas vão ser alcançadas na sua casa, Pai. Eu creio, Pai, que por essa palavra lançada no teu altar, pessoas vão ser libertas, Pai. Pessoas vão ser curadas, Pai. Eu oro, Pai Todo-Poderoso, para que ninguém desanime, Pai. Para que o Senhor aumente, que o Senhor dê força a essas pessoas, Pai. Eu oro, Pai, repreendendo toda palavra negativa, toda palavra ao contrário, Pai, daquilo que as pessoas têm buscado no Senhor, Pai. E eu oro também, Pai, profetizando que através da Tua palavra, Pai, lançada, o milagre alcance as pessoas que estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Lembrando que amanhã, 5 horas da manhã, nós teremos aí o nosso devocional junto com o nosso desafio, com a pastora Gabi. À noite, aqui em Piracicaba, 7 horas da noite, um culto presencial e também nas nossas redes, aí mais um culto para abençoar a sua vida e aí te dar mais combustível para a sua fé. Amém? Deus abençoe, pessoal, e até mais.